Graças a paz, apóstolo. Eu queria compartilhar eu não vou nem dizer um sonho, mas uma experiência que eu tive agora há pouco. Tem uns 10 minutos, né, que eu tava sentindo muito sono. E eu tava me sentindo cansada, sabe? Só que eu não entendi o porquê. Porque eu tive uma noite ótima. E eu tava com tanto sono que eu vim pro quarto, né? E assim que eu deitei na cama, eu capotei, sabe? E eu via, tipo, um tribunal. Só que era um lugar muito bonito. E eu via um trono e uma mesa comprida, assim. E nessa mesa tava cheio de rolos. E ali tava o Senhor sentado naquele trono. E eu ouvi a voz dele. E era uma voz assim suave e ao mesmo tempo poderosa, sabe? E ele disse: filha minha, aproxima-te. Hoje eu te mostrarei o que eu exijo daqueles que me chamam de Senhor. E eu me aproximei. E o Senhor, ele tocou um dos rolos e ele disse: aqui estão os meus mandamentos. Não apenas aqueles escritos em tábuas, mas também aqueles que o meu Espírito grava no coração dos que me amam. E enquanto ele falava, era algo muito incrível. Cada rolo se abria sozinho e eu via palavras, palavras vivas assim saindo deles. E abaixo de cada palavra tinha uma frase. E o Senhor, ele começou a revelar assim um por um. E eu via que não era apenas lei, sabe? Mas o que ele espera dos seus verdadeiros servos. E o Senhor, ele começou a me mostrar. E a primeira coisa que o Senhor exigia era amor. E a primeira palavra brilhava muito como um ouro, sabe? E tinha uma frase escrita: amar a Deus sobre todas as coisas. E o Senhor disse: eu não peço apenas amor de boca, mas amor que renuncia, amor que prioriza, amor que escolhe a minha vontade mesmo quando dói. Quem me ama, guarda meus mandamentos e não reclama do peso, porque o amor torna leve aquilo que é santo. E a segunda coisa que o Senhor exige é obediência. E a palavra obedecer apareceu como uma espada de luz, sabe? E dizia obediência sem questionamento, obediência sem atrasos, obediência que não negocia santidade. E o Senhor disse: o servo que escolhe o que quer obedecer ainda não me reconheceu como santo. E a terceira coisa que o Senhor exige é santidade. E eu vi como se fosse um vaso sendo lavado com água viva. E o Senhor disse: santidade nas mãos, santidade nos olhos, santidade na fala, santidade nos relacionamentos, santidade no vestir, santidade nos pensamentos. Sede santos, porque eu sou santo. Não porque sou tirano, mas porque o impuro não suporta a minha presença. E eu falei: amém, Senhor. E a quarta coisa que o Senhor exige é verdade. E a palavra verdade brilhava muito, muito, muito. E o Senhor disse: eu odeio mentira, ainda que pequena, ainda que usada para fugir de problemas. E ele disse: meus filhos devem ser verdadeiros, porque eu sou a verdade. E a quinta coisa que o Senhor exige é perdão. E eu via um coração mesmo, acorrentado. E ele tocou nele e as correntes se desfizeram. E ele disse: não aceitarei que caminheis comigo carregando rancor. O perdão é a exigência, não sugestão. E a sexta coisa que o Senhor exige é quebrantamento. Eu vi uma rocha sendo esmagada
e dela saía água pura. E o Senhor disse: eu quero corações quebrantados, não soberbos. Quero pés prontos a se dobrar. Quero almas que reconhecem que dependem de mim. E a sétima coisa que o Senhor exige é fidelidade. E eu via como alianças de luz, sabe? E o Senhor disse: fidelidade em me adorar, fidelidade ao meu nome, fidelidade mesmo quando ninguém vê. E a oitava coisa que o Senhor exige é renúncia. Ele disse com uma voz muito firme. Ele disse: aquele que não renuncia a si mesmo, suas vontades e seus prazeres, não pode ser meu discípulo. E quando ele disse isso, eu me arrepiava toda, sabe? E foi algo muito forte. E a nona coisa que o Senhor exige é misericórdia e justiça. E eu vi uma balança brilhando. E ele disse: eu quero que façais justiça, que ameis a misericórdia e que andeis comigo humildemente. E a 10ª e última coisa que o Senhor exige é que o servo vigie. E eu vi um vigia no alto de uma torre. E o Senhor disse: vigiai vossos olhos, vigiai vossos pés, vossos ouvidos e vossa língua. O inimigo só entra onde há brecha. E eu falei: amém, Senhor. E depois disso, depois de ele revelar tudo isso, o Senhor lhe estendeu a mão para mim. E a luz que saía dele era tão forte, tão gloriosa, que eu caía de joelhos e eu comecei a chorar. E ele disse: filha, és que eu exijo dos meus um coração inteiro, não dividido, uma vida pura, não misturada, uma fé viva, não religiosa, uma obediência completa, não parcial. E ele disse: quem guarda os meus mandamentos me verá. Quem me busca com sinceridade me encontrará, e quem me obedece, esse sim eu chamarei de meus. E foi isso, amém? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos, aqui é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Mateus capítulo 16, versículo 24 em diante, que diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Amém, amados irmãos? Que experiência forte, né? Ela falando aí de alguns mandamentos, né? Já falamos aqui, né, apóstolo? Já tem experiências aqui postadas, né? Sobre os mandamentos do Senhor. E aí ela fala também, né? O Senhor mandando fazer outras coisas, né, irmãos? Coisas que, na verdade, a Bíblia já fala, né? Sobre falar a verdade, sobre ser justo, ser honesto. E, principalmente, a renúncia. Sabe, irmãos, não há santidade sem renúncia. Nós que há pouco chegamos da Europa, nós temos visto, né, muitas pessoas pregando o evangelho, mas sem renúncia, sem sacrifício. Sabe, cada vez mais as pessoas estão se amoldando aos padrões desse mundo, coisa que a Bíblia mandou a gente né, evitar. E o que eu acho mais lindo, apóstolo, na experiência dela, da Hillary, é uma parte que ela fala assim sobre a mentira. Sabe, que mesmo que você use a mentira para se safar de algo ruim, né, para escapar de algo ruim, não agrada a Deus. Né? Que experiência forte, né, apóstolo? É uma experiência muito forte. Eu achei interessante também, apóstolo, quando fala a questão da mentira, tem sido algo que muito o Senhor tem falado, né? E que precisa ser ensinado, porque tem certas situações que é um disfarce, né? E você acha que
Você acha que mentindo você vai resolver uma situação, você vai solucionar um problema, e aí você está entrando em um abismo, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, porque não existe mentira pequena, grande, tudo é mentira, né? E tem um peso, e eu acho interessante que ela havia essa balança também, né? Uma balança. Então, assim, nós seremos julgados por aquilo que nós cometemos nesse corpo aqui, e principalmente pelas coisas que nós sabemos que não é para fazer e nós fazemos. Então eu vejo assim a clareza de Deus, Ele deixando claro as suas exigências para aqueles que dizem que amam ao Senhor, que dizem que pertencem ao reino de Deus, que dizem que o Senhor é o Senhor da sua vida. Mas será que de fato o Senhor é o Senhor? E Ele começa com as suas exigências. Eu exijo dos meus filhos que eles sejam meus imitadores, que eles sejam, como o apóstolo Paulo falava sobre isso, né, que eles se abstenham das coisas que são deste mundo, que são profanas, da prostituição, da maldade. Então tudo isso está dentro da palavra do Senhor, né? Mas você vê hoje nessa experiência que tem um peso muito grande para aquele que declara que pertence ao Senhor. Ele vai ter que andar, o Senhor vai exigir de nós que andemos segundo aquilo que declaramos, segundo aquilo que apresentamos às pessoas ao nosso respeito. Então, se eu pertenço ao reino de Deus, eu vou ter que caminhar aqui na terra como cidadão deste reino. Nós vamos representar aqui neste mundo, em decadência, que somos cidadão deste reino, o reino a qual nós pertencemos, que está em nós, precisa ser externado para aqueles que não conhecem o reino de Deus. Então eu vi assim um cuidado de Deus, e depois ela falou para mim, apóstolo, que quando ela começou a gravar a experiência, e ela disse que o corpo dela foi todo energizado, e ela tremia, ela arrepiava-se toda enquanto ela estava gravando, de tanto temor, né? E foi muito forte, e foi uma coisa que ela disse: eu não estava esperando, esse cansaço deu, e depois que ela dorme, né, ela sabia que era uma experiência de arrebatamento, né? E a gente vê assim o Senhor mais uma vez, né, trazendo à luz aquilo que Ele quer que façamos como servos de Deus, que praticamos como filho amado do Pai. Então eu louvo a Deus porque o Senhor é bom, porque Ele nos ama, porque Ele sempre está nos corrigindo, está nos aconselhando, está nos ensinando, porque Ele não quer nos perder, e Ele não quer que nós nos perdamos de Deus, né? Então assim, foi uma experiência muito linda para a glória de Deus. Amém, apóstolo? Amém, queridos. Então é isso, né? Nós estamos trabalhando para ir morar no céu, fazendo renúncias, orações, pregando a verdade, porque, irmãos, todos aqui querem sua salvação, todos vocês que estão ouvindo querem ser salvos, e eu creio em nome de Jesus, né? Minha oração é que você alcance a sua salvação, a minha oração é que você seja moldado, aleluia, pelo Senhor, a cada dia, a cada experiência, a cada leitura bíblica, tudo aquilo que você se alimentar espiritualmente, que você possa estar cada dia mais no centro da vontade de Deus. Vamos orar? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa experiência, que o Senhor continue falando conosco, Pai, que o Senhor continue falando com a sua igreja, Pai querido, Pai amado, e que, Senhor, o teu nome seja glorificado em nossas vidas, e que a cada dia, Senhor, como um vaso na mão do oleiro, possamos, Senhor, ser moldados por Ti, meu Pai. Sim. Muito obrigado. Cuida da tua filha, cuida de nossas vidas, cuida de cada vida, Pai, que está aqui ouvindo, Pai, e muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Tome posição como um soldado forte, não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco com a vitória.